O modelo keynesiano simples critica a lei de Say, que diz que a oferta cria sua própria demanda. Para esse modelo, vai ser a demanda agregada que vai ter um papel central na determinação do produto. Então, a partir desse modelo aqui, a gente vai ter alguns fenômenos, que é o da subprodução, o desemprego involuntário e também aquele princípio da demanda efetiva, que, como a gente viu, quer dizer que variações na demanda vão influenciar o nível de produção. Além disso, esse modelo também diz que a gente vai ter a necessidade de intervenção estatal em caso de crises econômicas. Antes da gente adentrar o modelo em si, eu trouxe aqui as hipóteses dele. O primeiro aqui é a capacidade ociosa na economia, então a gente pode ter aqui uma produção abaixo do potencial. O segundo é que esse modelo aqui vai ser um modelo de curto prazo, então a gente vai ter rigidez de preços e salários nominais. A terceira hipótese é o princípio da demanda efetiva, que, como eu já falei, né, vai sugerir que variações na demanda vão gerar variações na oferta. E o último aqui é que o mercado de trabalho funciona como no caso do modelo SAD, né, como a gente viu, mas aqui os trabalhadores eles vão perceber alterações no salário nominal e não no salário real, como a gente via lá. Então, aqui o ciclo de estoques ele vai ser ajustado conforme alterações na demanda. Então, o produtor, quando a gente tiver alguma variação na demanda, vai ajustar a sua produção e, consequentemente, os estoques, né? Então, entrando aqui no modelo, a gente vai ter que a renda de equilíbrio, ou seja, a renda observada no curto prazo, porque esse modelo vai ser apenas de curto prazo, ela vai ser determinada por movimentações na demanda. Ela vai seguir lá o princípio da demanda efetiva. Então, a oferta aqui é que vai se ajustar para atender a demanda agregada. Aquela lei de Say, ela diz que vai ser a demanda agregada que vai se ajustar para atender a oferta agregada, né? A oferta vai gerar demanda. Mas aqui não, aqui vai ser a demanda que vai gerar a oferta. A oferta se ajusta. Então, aqui, como a gente pode ver nesse gráfico, a oferta aqui, o Y, vai ser alterado conforme alterações na demanda agregada. Então, se a gente tiver alterações de DA para DA', a gente tem esse aumento aqui da oferta do produto. Então, nós vamos analisar esse modelo quando a gente tiver uma economia fechada e sem governo, quando a gente tiver uma economia fechada e com governo, e também quando a gente tiver uma economia aberta e com governo. No caso da economia fechada e sem governo, a gente vai ter que a demanda agregada vai depender apenas do consumo e do investimento. Então, aqui a gente já vai ter a introdução dos conceitos de propensão marginal a consumir, que é representado por esse Czinho, e também da propensão marginal a poupar, que é representado por esse Szinho. Então, aqui para o Keynes, o consumo ele vai depender do consumo autônomo e também de uma parte que vai vir da renda disponível. Então, para o Keynes, o consumo vai ser dado dessa seguinte forma aqui. Ele vai ser o Czão, né, que é o consumo, igual ao consumo autônomo, que é esse C0, somado com o Czinho, que é o consumo, que é a propensão marginal a consumir, multiplicado pela renda. Então, a propensão marginal a consumir, ela vai denotar justamente aquela parcela da renda que vai ser destinada ao consumo quando a gente tiver um incremento marginal da renda. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que se a gente tiver um Czinho igual a 0,8, se a gente tiver um aumento em 1 da renda disponível, quer dizer que o nosso consumo vai aumentar em 0,8, porque o nosso propensão marginal a consumir é 0,8. Então, se a gente tiver um aumento em 1 da renda, o nosso consumo vai aumentar em 0,8, porque a nossa propensão marginal a consumir é 0,8. Da mesma forma, vai funcionar para a propensão marginal a poupar. Ela vai ser aquela parte, né, da renda que é destinada à poupança. Então, quando a gente tiver um incremento marginal da renda, a gente vai ter a variação conforme essa propensão marginal a poupar, conforme esse Szinho. Essa propensão marginal a poupar é dada dessa seguinte forma aqui. A gente vai ter que a soma do Szinho com Czinho, ou seja, a soma da propensão marginal a poupar com a propensão marginal a consumir é igual a 1. Então, para a gente achar o Szinho, basta que a gente tire de 1 o valorzinho da propensão marginal a consumir. Então, se a nossa propensão marginal a consumir for 0,8, a nossa propensão marginal a poupar vai ser 0,2, porque a gente vai ter 1 menos 0,8. Então, aqui eu trouxe alguns outros conceitos. O primeiro é do paradoxo da poupança, que diz que se a gente tiver um aumento na poupança, a gente vai ter uma redução da demanda agregada. Isso porque se a gente está tendo aumento na poupança, significa que a gente está tendo uma redução no consumo. E como a gente viu, a demanda agregada ela depende do consumo e do investimento. Então, a gente vai ter esse paradoxo aqui que diz que quando a gente tiver um aumento da poupança, a gente vai ter uma redução da demanda agregada. Então, por sua vez, a gente vai ter também a redução da renda de equilíbrio dessa economia.
Além disso, a gente também tem o conceito do multiplicador de gastos autônomos. Então, quando a gente tiver alguma mudança nos gastos autônomos, a gente vai ter também uma mudança proporcional maior no produto. Então, aqui a gente vai ter o conceito de multiplicador de gastos autônomos e a gente vai poder calcular esse multiplicador para cada um dos casos, né? Quando a gente tiver uma economia fechada e sem governo, uma economia fechada e com governo, e uma economia aberta e com governo. Para achar esse multiplicador, a gente vai partir do equilíbrio, então a gente vai igualar a oferta agregada à demanda agregada. Como a gente viu, a demanda agregada é dada por C, né, que é o consumo, mais o investimento. E o consumo, como a gente viu, é a soma do consumo autônomo mais uma parcela que vai depender da renda. Então, se a gente quer igualar a oferta agregada à demanda agregada, a gente vai ter Y igual a C0, que é o consumo autônomo, mais o Czinho, que é a propensão marginal a consumir multiplicado pela renda, mais o investimento. Aí, se a gente passar o y para o outro lado, né, e colocar em evidência o y, no final a gente vai chegar à conclusão de que o nosso multiplicador de gastos autônomos, né, fazendo todos esses cálculos, aqui para esse caso da economia fechada e sem governo, vai ser dado por 1 dividido por 1 menos c. Partindo para a economia fechada e com governo, a gente vai ter que a demanda agregada vai depender do consumo, do investimento e agora também dos gastos do governo. Então, como a gente está tendo aqui o governo nessa economia também, a gente vai ter a introdução da tributação. E a tributação é dada pela multiplicação da renda, né, do produto, pelo Tzinho, que é o valor que o governo vai cobrar, né, que é a taxa do governo. Então, aqui no caso, o consumo, ele não vai mais depender daquele consumo autônomo somado com a multiplicação, né, da propensão marginal a consumir pela renda. Aqui no caso, vai ser a renda disponível, porque o governo ele vai arrecadar uma parte dessa renda. Então, a gente vai ter que tirar essa parte que o governo vai arrecadar, porque ele já vai utilizar nos gastos dele. Então, para a gente achar essa renda disponível, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter no caso, a tributação do governo é a multiplicação da renda que ele tem, né, o produto, multiplicado pelo Tzinho. Então, para a gente achar a renda disponível, a gente vai fazer a renda total que a gente tem, que é Y, menos essa tributação do governo. Como a gente viu, é Y vezes o Tzinho. Aqui a gente pode colocar o Y em evidência, então a gente teria Y que multiplica 1 menos Tzinho. Então, a nossa renda disponível vai ser dada por essa formulazinha. A gente vai ter o y multiplicado por 1 menos o t. Só que, então, aqui a gente vai ter que o nosso consumo vai ser o consumo autônomo somado com o Czinho multiplicado por essa renda disponível. Então, a gente vai ter a demanda agregada dessa forma aqui. O nosso y vai ser igual a C0 mais Czinho, que multiplica 1 menos t, isso tudo multiplicado por y, mais o investimento autônomo, mais o gasto autônomo do governo, né? Então, para a gente achar o multiplicador de gastos autônomos, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. A gente vai igualar, né, a oferta agregada, por isso que a gente já tem o yzinho aqui, e aí a gente vai isolar o y para achar qual que seria esse multiplicador. Se a gente fizer esses cálculos, a gente vai chegar que o multiplicador vai ser esse daqui. A gente vai ter 1 dividido por 1 menos c, que multiplica 1 menos o tzinho. Então, a gente vai ter sempre esse multiplicador vai multiplicar os nossos gastos autônomos, né? Até mesmo porque ele é o multiplicador dos gastos autônomos. Então, quando a gente multiplicar o multiplicador pelos gastos que a gente tem, a gente vai encontrar a nossa renda. Ainda que na economia fechada e com o governo, a gente vai ter que os gastos do governo vão ter um efeito líquido negativo. Então, esses gastos eles não são sustentáveis ao longo do tempo. Além disso, a gente tem o teorema Havelmo, que diz que quando a gente tem aumento dos gastos públicos compensado equivalentemente pelos impostos, a gente não vai ter um efeito na renda. Então, o efeito na renda seria nulo, porque se a gente está tendo um aumento dos gastos, mas ao mesmo tempo as pessoas vão ter que consumir menos, né, já que elas vão ter uma renda disponível menor e o consumo delas depende dessa renda disponível, então, se o aumento dos gastos é compensado equivalentemente ao aumento nos impostos, a gente não vai ter efeito na renda. Quando a gente tiver uma economia aberta e com o governo, a gente vai ter, além do consumo, do investimento e do gastos do governo, a gente vai ter as exportações e as importações. Aqui as exportações são representadas pelo X e a importação é representada pelo M. Então, a nossa demanda agregada vai ser dada por C mais I mais G mais X menos M, né? Porque aqui no caso as importações vão diminuir o nosso PIB. Então, para a gente encontrar o multiplicador de gastos autônomos, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai igualar a oferta agregada, a demanda agregada e isolar o Y. Aqui a gente vai ter o seguinte:
o nosso Y vai ser igual ao consumo, né, que é dado pelo consumo autônomo, mais a propensão marginal a consumir multiplicado pela renda disponível, que é essa partezinha aqui, somado também aos investimentos, aos gastos do governo, somado às exportações e retirando, né, as importações. Aqui no caso, as importações a gente vai encontrar dessa forma aqui, um Mzinho multiplicado pela renda. Esse Mzinho aqui vai ser a propensão marginal a importar. Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai passar tudo que tiver y para o outro lado, para a gente poder isolar o valor do y e encontrar, por fim, né, o nosso multiplicador dos gastos autônomos. Para finalizar esse modelo, eu trouxe um exemplo numérico. Ele diz o seguinte: seja a economia descrita por o consumo igual a 10 mais 0,8 multiplicado pela renda disponível, o tributo igual a 10, o gasto do governo igual a 10, o investimento igual a 10, a exportação igual a 15 e a importação igual a 0,3 vezes Y. Aí a letra A pede de quanto é a propensão marginal a consumir e a poupar e a importar. A B pede, calcule a renda de equilíbrio nesta economia. De quanto é o multiplicador? E a C diz, suponha que o gasto de governo aumente em 10 unidades monetárias. Qual é a nova renda de equilíbrio? Então, começando aqui com essa letra A, ela pede a propensão marginal a consumir, a poupar e a importar. A propensão marginal a consumir vai ser esse 0,8, né? Porque a propensão marginal a consumir vai ser aquela parte do consumo que depende da renda disponível. Então, o nosso Czinho aqui vai ser 0,8. Como a gente viu, a propensão marginal a poupar vai ser Szinho mais C igual a 1, né? Então, nosso Szinho aqui vai ser Szinho igual a 1 menos 0,8, porque a gente vai passar esse Czinho para o outro lado. Então, a nossa propensão marginal a poupar vai ser 0,2. E para a gente saber qual que é a nossa propensão marginal a importar, a gente vai só olhar aqui nas importações esse valorzinho que multiplica pela renda. Então, vai ser 0,3. Nosso Mzinho é 0,3. A letra B pede para a gente calcular a renda de equilíbrio e o nosso multiplicador, né? Aqui nesse caso, a gente está tendo uma economia aberta e com governo. Para a gente calcular o multiplicador, a gente teria que fazer 1 dividido por 1 menos o Czinho, multiplicado por 1 menos o Tzinho, né, que é o tributo, somado ao Mzinho, que é a propensão marginal a importar. Só que a questão não nos dá o Tzinho. Então, a gente vai calcular o multiplicador de uma outra forma. A gente vai primeiro calcular aqui a renda de equilíbrio. Então, a gente vai igualar Y, a nossa demanda agregada, que é a soma do consumo, do gasto do governo, do investimento, das exportações, e a gente vai retirar as importações. Então, a gente vai ter 10 mais 0,8, que multiplica Y menos 10, né? Porque os tributos aqui é igual a 10, mais 10 mais 15 menos 0,3Y. Então, aqui a gente pode passar o 0,3y para o outro lado e multiplicar aqui e somar. Então, a gente vai ter aqui a gente também vai passar esse 0,8y para o outro lado de subtraindo. Então, a gente vai ficar com 0,5y igual a 45 menos 8. A gente vai ter 1 dividido por 0,5, que multiplica os gastos autônomos, que é 37. E como a gente viu, o que vai multiplicar os gastos autônomos vai ser o multiplicador dos gastos autônomos. Então, o nosso multiplicador vai ser esse valorzinho aqui. A gente vai ter 1 dividido por 0,5. Então, sempre que a gente tiver encontrar, né, quando for calcular a renda, um valor multiplicado pelos gastos autônomos e dividido por um outro valor, esse valor vai ser justamente o nosso multiplicador, aqui no caso vai ser igual a 2. Então, se a gente calcular aqui a renda, a gente vai ter 37 dividido por 0,5, que vai dar 74, que é justamente o papel do multiplicador, né? Multiplicar os gastos autônomos. Aqui o nosso gasto autônomo era 37, passou a ser 74, porque o nosso multiplicador é 2, então a gente multiplicou por 2.
E a letra C diz: suponha que os gastos do governo aumentam em 10 unidades monetárias. Qual é a nova renda de equilíbrio? Então, a gente vai fazer a mesma coisa para calcular a renda, a gente só vai substituir o valor do gasto do governo aqui. Então, aqui a gente vai chegar, né, à multiplicação do nosso multiplicador do gasto autônomo pelo nosso gasto autônomo novo, que é 47. Se a gente quisesse, a gente poderia só somar no final esses 10 antes de multiplicar pelo multiplicador, né? Mas eu resolvi fazer o passo a passo para vocês verem como que a gente chega aqui nesse ponto aqui. Então, a gente vai fazer 2 vezes 47. Fazendo isso, a gente vai chegar no resultado igual a 94. Então, a nossa renda, quando o governo aumenta o seu gasto em 10, vai passar a ser 94.